de bom para você está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Os nossos convidados já estão aqui no nosso estúdio para uma tarde muito especial, porque hoje nós vamos falar de amor. Semana dos Namorados, vamos mostrar para você que existe sim aquele amor que perdura pela vida inteira. Claro que você precisa fazer um exercício diário para que essa chama não se apague. Mas a Dona Lu e o Mo estão aqui hoje. A Dona Lu e o seu Marcos estão aqui hoje. Você vai conhecer essa história toda. Toda história sempre tem muitos desafios e os deles vieram assim desde a adolescência, passando por doenças graves, mas estão aí firmes e fortes para dar esse exemplo para nós de que nós não podemos desistir de buscar, de procurar a nossa cara metade. Acontece que hoje a situação não está muito fácil e por conta disso uma nova modalidade está tomando conta do mercado. E eu quero que você preste atenção. Não é uma modalidade de relacionamento. Eu diria que é uma questão de segurança. E a doutora Suelen está aqui hoje para falar dos contratos de namoro. Os contratos de namoro têm chamado muita atenção por algumas peculiaridades. E você vai entender, muitas pessoas são totalmente contra. Mas acontece que em tempos atuais, por conta dessa aproximação, hoje os namoros são diferentes do que era 40 anos atrás. Hoje as pessoas praticamente vivem juntas quando namoram. E por conta disso, acabam adquirindo alguns benefícios e até alguns direitos quando isso não é regularizado. Então, a doutora Suelen vai falar sobre isso conosco, para você entender que principalmente você, que gosta demais das suas coisas, só quer dividi-las com alguém que realmente você ame, para você ter um relacionamento que dure mais do que simplesmente um namoro com uma pessoa que realmente quer se relacionar por mais tempo até chegar a um casamento. Então, nesse período de conhecimento, é importante que você tome alguns cuidados. Tem gente que pensa, e no início era mais assim mesmo, que o contrato de namoro é para quem é muito rico. Não é. Porque o seu bem é muito precioso e custa muito para você adquiri-lo. Então você vai entender um pouco mais. Só que esses contratos de hoje, eles podem incluir até bebê reborn, cães, pets. Você vai entender já já com a doutora Suelen, nós vamos falar sobre isso. Chefe Marcelo, querido, já está aqui ao meu lado. Nós estamos também, além desse clima de amor, de festa junina, e hoje tem amostradinho. Você gosta de escondidinho? Nossa, é amostrado, né, Marcelo? Ai, Marcelo montou essa mesa linda pra gente, veio aqui tudo... Olha, o Marcelo é um querido do nosso coração que sempre faz tudo com muito cuidado e muito amor pra gente. Então você vai aprender um pouquinho a fazer essas delícias, mas tem outras coisas que o Marcelo trouxe para acompanhar que nós vamos falar também com você. Ele vai te dar algumas dicas muito legais para estas festas juninas que agora estão com tudo também. Você pode fazer também um jantar especial para o teu amor, porque se ele gosta de comidas juninas, se bem que o amostradinho, todo mundo gosta. Você vai ver os ingredientes já já, você vai adorar. Então fique aqui para você aprender a fazer essa delícia. Vou começar com o começo de tudo, que é o namoro, né, Su? Seja bem-vinda, viu, Su? Estou muito feliz de você estar aqui para falar de um assunto que é importante. Sabe que eu estava lendo sobre isso? E eu acho legal que a gente fale mesmo dos contratos de namoro, porque por causa do que eu falei. Primeiro que é uma proteção, porque hoje muitas pessoas, isso ainda continua, as pessoas estão conhecendo através da internet. Isso, então, por conta disso, ainda acontece muito, a maior parte dos relacionamentos ainda estão começando, a maior parte, desculpe, está começando pela internet, é um número grande. E por conta disso, essa proteção precisa ser maior, porque muitas vezes você está se relacionando com uma pessoa que você nunca nem viu. Mas quando você vê, você não sabe se é verdade ou não. Exatamente. Infelizmente, a gente não pode confiar 100% em ninguém, né, Su? Então, acho que os contratos vêm no momento adequado, né? Exatamente. Hoje em dia não existe uma regulamentação legal, então não existe uma legislação que dita sobre as regras de um contrato de namoro. Então, ali a lei ela não prevê com exatidão o contrato de namoro. O que acontece? O contrato de namoro ele foi instaurado pela população. A gente criou. A gente criamos. E é assim que as leis se criam, né? Então, uma lei ela se cria com base naquilo que a população necessita, pelo senso comum. Então, isso daí é uma parte também da criação de uma lei, né? Acredito que tão logo isso já vai existir. Eu acho que vai ter que existir, né? Vai ter que existir, porque temos que separar a união estável de um namoro. Porque muita gente consegue confundir um namoro de uma união estável, um casamento, enfim. Então, isso tem que estar sempre muito bem distinto
justamente para você conseguir estabelecer e ter uma segurança jurídica. Olha, para você ter uma ideia, nós estamos falando desse aumento do número de contratos de namoro. De 2016 para cá, já foram firmados 830 contratos de namoro no Brasil. De 2023 e 2024, já tem uma diferença grande, que é quando a coisa começou a estourar. No ano passado, ainda não temos registros deste ano, mas nos primeiros meses do ano passado, já foram 45. Quer dizer, essa modalidade está, sim, aumentando. Não é uma lei, mas, por exemplo, tudo bem que não é lei, mas se eu vou ao cartório e registro, já está valendo alguma coisa, né, Su? É Sim, isso? Você tem uma segurança ali jurídica, porque posteriormente, se porventura a parte contrária ali falar que existia uma união estável, por exemplo, você já tem um contrato previamente estabelecido. Que dizia que não era isso. Que dizia que não era isso. Já é uma proteção, né? Mesmo que pequena, é uma proteção. É uma proteção, com toda certeza. Tudo que nós tivemos de prova para alimentar ali essa parte contraditória, né, que seria opor-se à questão da união estável, é válido. Então, eu aconselho a fazer, principalmente quem já sofreu com relacionamento, principalmente quem passou por questões financeiras. Já perdeu dinheiro. Já perdeu dinheiro, bens, por conta disso. Ô, Su, o contrato, o namoro é aquele que eu só durmo junto de vez em quando e a união estável eu durmo junto todo dia? Não, Resumindo não um pouco a história. Não? E qual que é a diferença, estável? então? A união estável, na verdade, é quando você tem intenção de construir uma família, né? Quando eu falo família, não estou falando de Então não é o morar junto a união estável? Não. Ah, eu achei que era... Não precisa nem morar junto a união estável. Ah, eu achei que a união estável era quando você já morava junto. Não precisa morar junto. Tem que ser duradouro, né? Então tem que ser duradouro. A lei não estabelece ano, nem meses, nem nada. Então muita gente fala, com 3 anos é união estável. Mentira. Por isso que tem muita gente que com 6 meses já começa a requerer o bem do outro. Isso, porque cabe união estável. Então, olha, vamos supor, você conhece a pessoa hoje. Você acha que é a pessoa da sua vida e você pode se casar com ele. Mas ele pode não achar, ou ela. Exatamente. Daí, para mim, é união estável, para o cidadão, não. Aí você tem que fazer prova em contrário. Ai, menina, então daí... Pra mostrar que... Porque o que acontece? O relacionamento, né, o namoro em si, ele nada mais é que a construção daquele relacionamento, é a base, né? Então estamos ali com aquele casal, a gente sabe que passaram por um estágio de namoro, que é conhecer a pessoa... Para algum fim. Para algum fim. Mas não necessariamente naquele momento ele já tem aquela intenção de constituir uma família. Naquele momento eles não pensam em se casar, não pensam em ter filhos. Eles estão se conhecendo. Então isso é o namoro. Entendi. A união estável, em contrapartida, ela já é a questão contrária. É quando eles já começam a construir um futuro juntos. Ou seja, vamos comprar um carro para a gente poder ter uma locomoção melhor. Vamos comprar um apartamento, uma casa. Vamos construir juntos, vamos ter filhos. O filho por si só também. Um pet junto. Você começa a comprar as coisas juntos. Começa a conquistar as coisas juntos ali e constituir uma família, né? Então, certo. A finalidade vai ser acabar sendo a mesma, né? Então, constituir... Mas é a caminhada, na verdade, a união estável, né? Pode ser, por exemplo, alugar um cantinho para morar juntos, né? Então, querendo ou não, tudo isso vai alimentar ali a questão de você estar vivendo uma união estável. Agora, doutora, como não existe essa lei, então eu posso colocar o que eu quiser de exigência nesse contrato, né? O papel aceita tudo. Gente, eu tô falando isso para ela. Põe na tela para mim, Dan, um casal que chamou muita atenção e a partir desse casal, que é o Endrick com a Gabi, o jogador Endrick, que agora, acho que é no Real Madrid, se não me engano, que ele joga. E eles fizeram um contrato, eles já se casaram, mas eles fizeram um contrato de namoro no ano passado, em 2024, no começo do ano, eles revelaram isso, quando eles ainda estavam namorando. Pode colocar a foto, Dan? Quando eles ainda estavam namorando. Daí o que aconteceu? Depois veio a público o teor desse contrato e chamou muita atenção das pessoas, porque tinham algumas exigências ali. Aí tá, essa foto é de quando eles já tinham se casado. Isso. Eles se casaram em setembro. Eles firmaram esse acordo no começo do ano. Antes dele ir embora para a Espanha. O que chamou, que foi aí, nessa foto eles ainda estavam namorando, que foi quando eles falaram. O que me chamou a atenção é que assim, ele tinha 17 anos na época, não tinha 18 anos ainda, e ela, acho que é um pouco mais velha, tinha 21 anos, se não me engano. Agora ele já fez 18, vai fazer 19. Bom,
Daí, no contrato deles, falava, por exemplo, que eles tinham que falar todos os dias eu te amo, que eles não podiam fazer assim. Sabe quando você manda mensagem para alguém que você ama e a pessoa faz o joinha? Joinha? Não podia fazer joinha, nem escrever beleza e nem ranran. Sabia disso, Lu? É verdade, Marcelo. Não sabia, nem ranran. Eu até anotei aqui, ó. Ranran não podia. Também não. Ou seja, mostrar ok, tá, beleza, kkk e o bendito do joinha. Exato. Isso não podia. Daí, no contrato, andar sempre de mãos dadas e dizer eu te amo obrigatório em qualquer situação. E quem, tudo isso no contrato deles, tá, gente? E quem não cumprisse tinha uma pena a pagar. Isso. Daí, por exemplo, tinha que dar um presente. Ele mesmo tinha ganhado na época, ele contou que ele ganhou um iPhone da moda lá na época, porque ela tinha descumprido uma ordem. Então tem que falar eu te amo todo dia. Quer dizer, parece uma brincadeira. É um policiamento bem... É uma coisa que, né? Daí, parece uma brincadeira, mas tá escrito lá e tá lavrado no cartório. E pode gerar até uma quebra contratual, inclusive com um término de namoro, né? Uma consequência jurídica poderia ser o término do namoro, por exemplo. Ah, tá, tem isso. Não, eles queriam era presente mesmo, os dois. Nesse caso era presente, o negócio deles era presente. Pode ser. Então, mas um contrato como esse, a gente brinca, mas era um contrato que aconteceu mesmo. Sim, então, depois eles se casaram, tudo bem, também deve ter outras cláusulas do casamento. Imagina o pacto. Eu também penso nisso. Se já tá assim no namoro, você imagina o pacto antinupcial. Agora, se houvesse, claro que deveria haver também alguma coisa financeira, porque ele ganha muito bem esse menino. Não, financeiramente, com toda certeza. Falando dentro da realidade, e agora eu vi hoje, estava vendo hoje de manhã, que tem algumas pessoas que estão colocando até o negócio do pet. Olha, o cachorro já era meu antes da gente namorar, para não querer levar o cachorro embora, essas coisas. Cachorro é uma coisa que está bem mais reconhecida na justiça, então hoje em dia existe essa questão de guarda compartilhada mesmo, existe pleitear ali a questão de visitas, isso existe, isso daí não tem como fugir. Daí, Su, o que eu quero saber é o seguinte, brincadeiras à parte, aquilo que eu coloco que inclui dinheiro, bens, o animal de estimação, o bebê reborn, para quem é adepto do bebê reborn, agora está virando moda também esse negócio, vai entrar nas partilhas aí, embora não exista a lei, se eu me sentir prejudicada com esse término, aquele papel, ele me ajuda a não perder tanto. A emoção, amor, não, mas financeiramente me ajuda. Ajuda porque com base em elementos, né, probatórios, ali, você mostrando que realmente era um namoro, vai caracterizar. Então, você tem uma prova ali subsidiária, que é esse contrato que você, naquele momento, junto com seu parceiro, firmou um contrato naquelas condições, né? Então, mostra a vontade dos dois naquele momento. Então, chegar lá na hora de uma audiência, por exemplo, não vai se esquivar, falando, não, eu nunca fiz isso, não era isso, porque tá no papel, né? Reconhecido em cartório, tudo bonitinho. Porque também fazer um papel em casa não vai adiantar muita coisa. Não, tem que estar no cartório, né? É, interessante. Su, e o que você considera ideal... Não, independente, é o que eu falei, o bem que eu tenho, para os outros pode não ser muito, mas para mim é muito. Sim, então, com certeza. Como forma de proteção, o que é ideal? Que se eu tenho alguém que tem essa disposição também de fazer esse contrato, porque também tem que ser as duas partes, né? Sim. É uma coisa que você tem que conversar e argumentar. Tive clientes que já teve problema com isso. Quando um falou que gostaria de fazer esse contrato de namoro, o outro se sentiu ofendido. E conseguiu fazer mesmo? Não fez? Não fizeram. E não terminaram também? Não terminaram também. Mas não fizeram contrato de namoro. Se sentiu ofendido porque dá a impressão de que você não confia na pessoa, né? Confia Mas quem é que a gente pode confiar 100%, né, também? É isso. Né? Então, acho complicado. Que é complicado. É uma linha muito tênue, porque você não sabe se você mantém um namoro, se você entra direto numa união estável, ou se você se casa com regime total de separação de bens. Entendeu? Agora, se os dois estão de acordo, o que é importante conter num contrato como esse? Bom, aí é bom estabelecer aquilo que as pessoas possuem antes, né? Então, por exemplo, um apartamento, uma casa, um terreno, um carro, uma moto, enfim, os bens que vão ser protegidos, então separar bem o que foi comprado antes daquele namoro, estabelecer os limites do namoro, até onde ele vai ser, até porque existem pessoas que vivem em um namoro durante 7, 8, 9, 10 anos, que acabou virando, de fato, uma união estável, não tem como fugir. Não tem. Né? Então, assim, acredito que tem que saber também conduzir o namoro e o limite dele. Isso é muito importante, porque
querendo ou não, a gente sabe que isso existe, né? Muito. A gente já falou estelionato sentimental, várias coisas, né? Agora, por exemplo, se uma das cláusulas falar sobre infidelidade, por exemplo, pode valer de alguma coisa na justiça? Eu pedir um ressarcimento, por exemplo, Su? Então, o dano moral para a questão de traição, infidelidade nesse sentido, ele tem que ser exposto. Então, você tem que estar passando por uma situação da qual você foi constrangido. Então, por exemplo, vamos supor que meu marido me traiu com uma pessoa, ninguém sabe, só eu vi no celular ali mensagens. Aquilo não me gerou um dano. Claro que psicologicamente sim, gerou, mas assim, não me levou a um estado de um ridículo, ele não estava de mão dada com outra pessoa na rua, não era alguém do trabalho, enfim. Mas se constar naquele contrato que eu fiz lá? No contrato de namoro. Pode dar multa, pode entrar na justiça para pleitear. Ah, tá. Então, aquilo que está no contrato, independente se é lei ou não, a pessoa assinou, ela pode ser responsabilizada de alguma forma. Podemos comprovar a nulidade daquelas cláusulas, claro, mas é muito complicado, porque se está no contrato ali que você estabeleceu que havendo infidelidade haveria uma indenização, é complicado reverter. Eu acho importante, a gente brinca, mas o que eu acho mais importante nessa história, e eu acho muito válido, é você proteger aquilo que você lutou a vida inteira para conquistar, né, Su? Nossa, muito você, complicado. às vezes, coisas até da sua família. Aconselho mesmo a já fazer. Então, quer manter um relacionamento, já sabe que ali passou um tempo, tá junto, faz uma união estável, porque aquilo que foi adquirido antes da constância da união estável vai ser de cada um, isso vai ser separado, e depois da união estável começam a crescer um patrimônio juntos, ou faz um casamento com separação total de bens, que é o mais seguro ainda, né? Justamente para poder preservar. Se essa for uma questão que ali naquele relacionamento acaba abalando e acaba tendo essa questão de insegurança, é melhor. É uma das melhores saídas. O problema é que tem gente que não tá mais afim de casar, né, menina? Não. Daí a pessoa faz o contrato de namoro. O que me irrita nesse negócio de contrato é que me dá a impressão de que a pessoa não quer responsabilidade de nada. De nada. Então daí você quer fazer o negócio, não é para proteger nada. É só para deixar muito claro que eu não estou pensando em casar. Então, porque justamente a união estável... Dá uma irritação isso, né, gente? Não é, Marcelo? A impressão que me dá é essa, né? É justamente isso. É quando você quer construir alguma pessoa. Pois é. Mas o namoro é aquilo, é o ameno, né? Quando você continua naquela linha, mas a pessoa já começar achando que ela não quer nada, me dá uma raiva. Pra mim já não serve. Pois é, gente. Se a pessoa te pedir um contrato nesse caso, se for muito rico, porque nós vimos muitos artistas fazendo, é outra coisa. Mas se você é gente como a gente, e a pessoa já vem querendo ter esse contrato de namoro porque não quer uma responsabilidade, não pensa em casar, então pense você 2 vezes antes de começar um relacionamento com alguém que não quer saber de nada. Não é, Su? Você vai pra onde com isso? Exatamente, você vai pra onde, gente? Ai, não vou me apaixonar. Mentira, alguém vai... É uma perda de tempo. Alguém vai sair sofrendo dessa história. Você estar com alguém que não pretende constituir uma família com você, não pretende seguir ao seu lado, por que você tá com aquela pessoa? Gente, não faz sentido isso, né, menina? Daí você precisa de psicólogo também, se você quiser esse tratamento. Mas se você quiser o contrato mesmo, vou deixar o contato da doutora Sueli. É importante sim se proteger. Os tempos são outros, infelizmente não são tão bons como eram antigamente. Não. Olha, lá no Instagram da doutora já tem todos os contatos para você já falar com ela e marcar o seu horário. Tá aí na tela que é Suelen Paulino, tá bom? E ali ela já te dá todas as informações, tudo bonitinho, para que você já converse com ela e acerte tudo isso para você não ser enganado, tá? Suelen Paulino, e ali você tem todas as informações. Tava com saudade, viu, meu amor? Eu também. Que bom que você veio. Fica aqui para você experimentar as delícias que nosso chefe Marcelo já vai preparar. Não, e o aroma, porque já tem outra no forno. Dá uma olhada, que coisa mais linda. Vamos falar de um amor que não precisou de contrato de namoro. É ou não é, Su? Tudo bem, meu amor? Seja bem-vindo. Tudo bem, seu Marcos? Seja bem-vindo. Precisou de contrato de namoro, seu Marcos? Não precisou. E olha que se tivesse precisado, já era união estável no namoro de quase 10 anos. Mais de 10, né? Foram 9 anos de namoro. 9 anos de namoro. Mas também, eles começaram a namorar cedo. Eu gostava dele desde os 13. Desde os 13 anos? Uhum. Na escola, então? Namorava, realmente, ficava vigiando ele da escola no portão da casa dele. Vocês moravam perto também? Eu morava de frente com a escola. Aí eu morava na rua de cima. Que legal isso! Na hora do intervalo, eu ficava no portão de casa ali para ver o movimento da escola mesmo. E ela ficava com as coleguinhas dela. Mas você já tinha visto ela? Não sabia? Não, eu via ela. Mas não sabia do amor? Não sabia.
Quanto tempo você demorou para se confessar? 3 se declarar? anos. Eu tinha 13, com 16 nós começamos a namorar. A gente tem fotos desses primeiros anos de namoro, com 16 anos. Meu Deus do céu. Nossa primeira Aí vocês viagem. tinham 16? Não, já estava mais velho. Eu tinha acho que 19. 19. Vocês Nós foram fomos viajar juntos. Primeira vez. E sua mãe deixou numa boa? Daquele jeito, né? Com um Foi monte de uma recomendação. galera junto? Não, só nós dois mesmo. Ai, que bonitinho! Em Poços de Calda. Então vocês tinham, com 3 anos você já se declarou. Isso. É que um amigo em comum foi falar para ele que eu gostava, daí nós fomos conversar. E Aí tudo bem, seu começamos- Marcos? Você foi na casa dela pedir namoro? Fui daquele jeito, com medo. O pai dela hoje falecido, mas Era tão bom antes, né? Era. Esse passo a passo, né? Foi. Você que nasceu depois da década de 80, 80 não, acho que 80 não, mas depois da década de 90 para 2000, você não sabe o que era isso. Por isso que não tinha contrato de namoro, porque as pessoas confiavam mais umas nas outras, né? Nessa Marcos, você não acha? Tanto que nessa foto que nós estamos viajando, a mãe dela confiou assim totalmente em mim de deixar ela ir. Ela ia junto. E junto, assim. Era diferente, né? Era diferente. Era muita recomendação, era muita preocupação, né? Porque os pais tinham medo do que os outros iam falar, né? A preocupação de engravidar antes de casar. Hoje não tem mais isso. Então, naquela Hoje, época se bobear, falar, é melhor você não casar não, porque é muito novo para casar, a gente ajuda a cuidar, não precisa casar não, porque é muito cedo, você tem muita coisa para fazer ainda. bem isso. É outra coisa, né? Outra coisa. Né, Lu? É outra coisa. A gente tem uma foto de você cortando um bolo, o que era? É noivado aquela noivado. foto? Ai, põe na tela para mim, Dan. Esse foi o noivado. Meu Depois noivado. de quantos anos, seu Marcos, vocês ficaram noivos? Eu tinha... Acho que um ano depois. Um ano depois, foi um ano depois. Então vocês tinham 4 anos de namoro. 4 de Isso. namoro. E aí ficamos noivos. E daí depois tem o casamento, que é a foto seguinte. Eu achei tão linda essa foto. Eu amava esses vestidos bufantes. Da Eu acho época, que né? vocês não começaram a namorar em 83, né? Isso. 83. Eu achava lindo esse vestido bufante. Tá aí, Dan, uma foto do vestido de noiva? É linda demais essa foto. Que era o vestido da década de 80 para 90 mesmo. Olha que lindo, parecia uma princesa, né, Marcelo? Você tinha nascido nessa época já, Mar? Que ano você nasceu? 80 e... Nós casamos em 83. Sueli, eu não vou nem perguntar porque eu sei que não. 94 casamos. 94 eu casei. Em então. 83 foi... Não, 94 nós casamos. Casamos. Que foi a 94. época mesmo do vestido princesa, Lady Di, né? Porque é a mesma época de Lady Di, que todo mundo se casava com aquele Exatamente. vestido. Mas vocês se casaram quase 10 anos depois. Isso. Por que vocês demoraram tanto pra casar? Seu Marcos, primeiro. Homem, tinha medo de casar? Não tinha medo. Aqui, não, assim... Namoro. Ela não queria casar. Eu não queria. Sério? Ela não queria casar. A gente brigava muito. Brigava- Marcos era extremamente ciumento. Era. Então eu falava, pra que eu vou casar? Vou só namorar. Ai, gente, Aí olha brigamos, ficamos 1 ano separados, com as coisas já compradas para Mentira. casar. Já. Menina. Tudo Aí comprado. voltamos Mas e aí, como que vocês brigaram? Por quê? por causa de intriga da sogra. Ah, e ela não Tinha queria que que ter. casasse? Não, porque eu sou de 3, eu sou o mais novo. E meus irmãos já tinham casado, já tinham saído, e eu fiquei Era o com a minha queridinho mãe. da mamãe. Era o queridinho da mamãe. Daí ela foi causando na cabeça. Foi. 1 ano vocês ficaram 1 ano separados? separados. Sem se falar, via muito distante, porque ele ia nos finais de semana na rua de baixo, onde os pais dele moravam e o irmão dele morava. Então eu morava na rua de cima. Então às vezes eu dava volta para não encontrar, porque eu gostava. Lógico. Mas não E queria as coisas ver. do casamento estavam onde? Na casa da minha mãe. Porque naquela época a gente ia comprando, fazendo enxoval, Devagarinho, né? Eu fiz enxoval. Hoje ninguém sabe o que é enxoval. Menina, mas daí vocês ficaram 1 ano separados? Um ano. E aí, como é que vocês voltaram? Minha mãe chamou ele para conversar. Porque eu fiquei ficava triste, e amigos falando. Aí E via que não chamou, passava, né? Porque pensa, vai passar. Aí Dá 1 conversou. ano, não passa? E Daí, o aí- que ela falou? Minha sogra chamou e falou, ó, qual é a sua intenção? Você gosta dela? Vocês brigam muito, eu sei que vocês brigam bastante e tal, mas você gosta dela? Eu gosto da filha da senhora. E qual a sua intenção? Você pretende casar com ela? Você quer construir alguma coisa com ela? Eu, lógico, dona Maria. Compramos já quase tudo para casa, ou ela já estava fazendo enxoval, como ela falou. Aí a dona Maria falou, então vamos marcar uma data.
aqui, eu não tô aguentando mais essa mulher chorando o tempo inteiro. Não falou isso, mas deve ter sido isso. Mas ela falou, foi mais ou menos isso. Aí o pai dela me chamou também e falou, qual é a sua intenção? Você quer casar com a minha filha? Eu falei, sim, quero casar. Aí ele falou, então vamos sentar, conversar e vamos marcar uma data para definir. Falei, tudo bem. Você sabia dessa Mas conversa? ela não queria casar. Eu estava junto. Ah, você estava junto. Aí quando eles falaram, eu falei, não, estou desesperada. Falei, não, pode ir Gente, embora. que mulher invocada. Pode ir embora, não quero. Aí minha mãe, a Luciane, que eu sou cabeçuda, né? Eu sou teimosa, taurina. Aí, vamos. E combinamos em 6 meses casar. 3 para acabar Mas de e a sua finalizar. sogra? Minha sogra até então, já teve que engolir o sapo, né? Porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais jeito. Tentou, mas não tinha jeito. Minha mãe. Aí em 3 meses ficamos para organizar as coisas do restante do casamento e 3 para a festa. Esse noivado foi antes de tudo isso, né? Foi. 86 foi esse O noivado. noivado foi antes. Vocês ficaram mais tempo os noivos, então? Isso, Daí após. em 6 meses arrumaram tudo e casaram. Exatamente. E daí as brigas diminuíram? Totalmente. Nossa, sim, praticamente cessou brigas. Eu não sei, a minha insegurança com ela era... Despertou assim, a confiança, eu acho, mais. Ela gostava de baile, eu nunca gostei de baile. Ela gosta de escutar música alta. Nós somos o oposto. Eu acho que por isso que os opostos se atraem. Então, ela gostava de baile, eu não gostava. Eu ia para ver ela, ficava no canto. Mas ia junto. E ficava no meu canto. E isso me incomodava, porque ela faz amizade muito fácil. Gosta de dançar e gosta tudo? de dançar, E eu sou mais quieto. Eu era muito tímido na época. Ainda sou um pouco retraído. Eu gosto muito de observar. Eu sou bastante observador. E ela já gosta mais de conversar. Ela já é expansiva, ela já faz amizade muito fácil. Então me incomodava ela fazer amizade muito fácil e me deixar de lado. Aí eu brigava com ela. Mas aí depois de casar, vocês aí... continuaram indo nos bailes? Tudo? O senhor continuava indo com ela? Como é que foi isso? A gente sempre foi, a gente começou a viajar bastante. Vocês sempre foram muito grudados, né? Muito. Sim. Tudo a gente faz junto. Tudo junto. Olha só. Eu acho que isso também é o que ajuda, porque daí acaba se completando, acaba não sendo opostos, né? Mas vão ser, porque respeitam as diferenças. Que hoje eu acho que as pessoas não têm essa paciência. Né? Em um casamento, se não tiver um respeito, primeiramente não há um casamento. O respeito. No meu ponto de vista. Tem que aprender. Eu sou briguenta e ele era mais calmo. Então, quando eu ficava muito braba, ele ficava calado e eu ficava mais braba. Ela queria brigar. E eu não queria brigar. E aí, Lu? Aí eu aprendi, né? Ele falava assim, vou pro quarto, Luciane. Aí eu ficava lá muito possessa, porque eu queria brigar. Aí quando voltava era pior, porque eu queria discutir. Aí com o passar do tempo, a gente conversando, eu falei, tá bom, amor, vamos conversar. Então a gente aprendeu a sentar e conversar mais. E aí foi que nunca mais. A gente hoje tem um diálogo assim, a gente tem uma conversa, um relacionamento muito bom, não brigamos. Sabe que ontem, que coisa... Eu vou mandar isso para essa menina, essa nossa conversa de hoje. Porque ontem eu conversava com uma menina que namora há mais de 10 anos. E ela também não quer se casar. E eu ontem, conversando com ela, falei, fulana, mas por que você não quer se casar? E daí ela acabou me confessando. Eu achei que era porque ela não gostava muito dele. E ela falou, Keila, é porque a gente briga muito, porque ele é muito ciumento. Você já pensou como é que vai ser quando ele casar? Daí eu falei para ela, seu Marcos, eu falei assim para ela, não, eu tenho certeza que o fato de você... Ela também é uma moça muito bonita. Eu falei, o fato de você não morar com ele pode despertar, ainda mais hoje, que as pessoas, né, chegam mais, não o outro, né, canta mesmo quando tem compromisso. Eu falei, você morando junto, tenho certeza que vai acabar. Daí ela falou pra mim assim, acho que você tem razão. Acho que eu vou casar assim com ele, que faz tempo que ele quer casar, vou mandar. Isso daí, porque na verdade terminou essa doideira desse ciúme excessivo, né? Terminou. E vocês acham que hoje está mais... Vocês têm 2 meninas, né? 2 filhas. Um menino e uma menina. O menino, a gente tem foto da família. Pode colocar na tela para mim, Dan. Porque hoje vocês têm netos também já, né? Uma netinha de Tem as fotos Tem uma foto que tá todo mundo tá casado? São assim, meu filho mora com uma moça que tem um enteado e a minha filha mora conosco. Ainda. Então, e a netinha que você tem? De quem é? Da minha filha. Da sua filha? Ayla. Olha a família toda. Já tá ali enteado, neto, a esposa, todo mundo ali. Todo mundo lá em casa, no Dia das Mães esse. E os namoros de hoje são mais modernos? São mais modernos. Vocês aceitam bem? De boa. Eu acho assim, se a gente não aceitar, eles vão se afastar.
Então, a gente conversa. Vai namorar na rua, que é pior, mais perigoso. Lá em casa sempre foi tudo muito aberto. Se usar droga, sabe que vai e não tem volta. Quer sair, avisa. Pode ir aonde for, avisa. Porque se acontecer alguma coisa, a gente sabe onde está. E eu falava para eles assim, se morrer, vão ser enterrados como indigente e não vão achar. Então, eles sempre tiveram isso. Sempre tiveram medo. Medo. Então, eles podem estar aonde for. Se vão sair com uma namorada que eu não conhecia ou com um namorado para o motel, mãe, tô indo para o motel, tá bom? A gente volta amanhã, tudo bem? Fala tudo direitinho, para não ter perigo mesmo então de acontecer alguma coisa. Então, a gente fica despreocupados, né, em casa. Então, a gente tem a minha filha mora hoje conosco, ela, o namorado, e a Ayla com a gente. A Nenê? A Nenê. Quanto tempo ela tem? Tem 48 dias. Então, a Nenê ainda não era nascida quando você ficou doente, né, Lu? Não. Ô, Lu, você acha que doença aproxima mais o casal? Aproxima. Claro que tem casos, né, amor? O Mo ele viu casos de do pessoal ir embora. Maridos Já falei muito sobre isso aqui. Tive um contato, acompanhava ela no Hospital da Mulher e conversando lá com as pacientes, né, enquanto esperava, uma senhora falou que o marido dela simplesmente abandonou ela. Foi embora de casa porque ela estava doente. Já pensou que horror, gente? Eu falei, que absurdo é esse? Em 2023, a Lu descobriu um câncer e começou esse tratamento. E eu toquei nesse assunto porque, ao contrário do que a gente vê, e a gente já viu aqui, você que acompanha o programa sabe, nós já falamos muito de mulheres que são abandonadas e é um número alto. Acontece isso com muita frequência. Mas você falou muito ontem para mim de fortalecimento do amor. Porque, na verdade, quando aconteceu, vocês já tinham 38 anos juntos, Exatamente. Né? É que é difícil. Nossa, é muito difícil porque a primeira coisa que a pessoa pensa quando está com câncer, vai morrer. 99,9% pensa, vai morrer. O Marcos sofreu muito, eu não. Quando a médica falou para mim, eu falei, tá bom, doutora, de boa. Porque eu falei assim, o que eu pensei? Senhor, não vai mudar. Eu posso me descabelar, chorar e não vai mudar, eu vou ter que passar. Só que eu pensei na família, na minha mãe, tanto que eu fiz 3 sessões de químio, ainda com o cabelo começando a cair, para contar para minha mãe. Menina, 3 sessões dá quase 3 meses. Para poder contar para minha mãe. E no dia que eu contei para ela, filhos? Meus filhos soube desde o primeiro dia. Você contou para a família só mais próxima, só dentro de casa. Aí contei, porque iam saber. Lógico. E depois eu fiz um depoimento nas redes sociais contando que eu ia passar por um processo de um câncer, que não tinha nenhum problema em contar, porque tem pessoas que se escondem, eu não. Eu achei que eu fiquei até bonitinha, careca. Depois que você falou, pessoal, mas a gente tem uma imagem dos dois ali. Na praia, nós estávamos na praia. Eu carequinha e eu de boa. E para ele é mais difícil. Então eu sei como, para o homem é mais difícil. Eu retirei a mama, foi uma opção minha retirar. Vou pôr a prótese agora, mas tive que retirar. E de boa. E se falasse, Lu, você vai ter que ficar sem. Eu, ok. Mo, te incomoda? Não. Ele não se incomoda. Tá viva, né, seu Marcos? O importante é ela estar bem. Tá bem, né? Ela estando bem, eu estou bem também. Mas na hora que recebe uma notícia dessa... Quando nós recebemos, eu estava com ela no consultório, eu chorei. Ela não. Ela foi forte. Olha e eu fui me fortalecendo com ela. Eu perdi peso, emagreci muito, porque a minha preocupação era de querer ajudar. E eu não tinha como ajudar. Não tem o que fazer, né? Na verdade, você fez o mais importante, que é demonstrar o amor, né? E tá do lado. O importante para ela foi eu estar do lado dela, acompanhando, vivendo o que ela estava vivendo. E isso fortaleceu nós e a família. A família também. E a família também. Tanto a nossa como da minha mãe, com as minhas irmãs. Foi muito bom. Estavam meio espalhadinhas com a preocupação com a minha doença. Todo mundo se juntou. Você sabe que eu falei essa história de fortalecer, porque eu falei no começo. Claro que todo relacionamento, por melhor que você se dê bem, são 40 anos. São 40 é uma vida. Vocês viveram mais tempo juntos do que separados. Exatamente. E claro que também tem problemas e que se você não cuidar, não para de florescer, né? Exatamente. Então, no final das contas, me dá a impressão de que uma doença, isso para a maior parte das pessoas que realmente se amam, né? Porque é ali que você vê também quem te ama, que senão vai embora. E que daí eu já acho também que é um favor, né? Porque pelo menos quando você estiver bem, você vai ter a oportunidade de escolher alguém que te ame de verdade. Exatamente. Mas eu acredito que acaba virando um namoro eterno, né, Lu? Tem que ter. Nós sempre tivemos aquele momento de sair nós dois para curtir. Fazer datas de
casamento, saímos para hotel, pedir para fazer decoração, porque precisa comemorar mesmo, celebrar, porque celebrar. Os filhos acham que a que gente linda não essa namora foto. mais, né? Acho que ainda tá velho demais para namorar. Nossa boda de 25 anos. Ai, que linda essa foto. 25 anos de casado. 25. Vocês têm quanto agora? 30? 30, vai fazer 32. 32 anos de casado. 32 e 41 juntos. Qual você acha que foi o momento mais feliz de vocês? Só de vocês dois, sem contar com filhos e tudo. Para mim foi o casamento. Até hoje, Lu, você lembra? Eu lembro do cheirinho, eu sinto a sensação. Lu, que lindo eu lembro isso. tudinho do meu casamento. Porque foi montado assim muito com Do jeito que você queria. que eu queria, né? Então a gente fez tudo. Era muito mais simples, né? Nossa festa foi em casa. É aquela coisa de antigamente, né? Aquele bolão, né? Ai, que delícia. Então, foram momentos, para mim, marcantes. Os presentes na cama. Isso, a foto. Quando mostra, a gente tem foto na cama, né, amor? Marcou. Então, esse, para mim, foi o momento que eu lembro desde o início. Nosso casamento, porque foi muito bonitinho. Foi E o bem seu, especial. Marcos? O meu foi na lua de mel, que nós fomos lá para Poços de Calda, ficamos lá uma semana, passeando, conhecendo, foi muito bom. Até hoje, você lembra? Até hoje eu lembro. Você acha que com a doença o amor aumentou? Aumentou Talvez pelo medo de perder? também. Porque eu sempre falo, hoje a tecnologia está muito avançada, a ciência está a nosso favor e não se morre mais de câncer. Mas o medo da morte é maior. Exatamente. Como você é tranquila, você teve medo de perder? Tive, nossa, no começo assim, porque... Vou fazer o que da vida, né, Marcos? É como ela falou, quando você tem o diagnóstico do câncer, a primeira coisa que vem na cabeça é a morte, porque eu já perdi minha cunhada, já perdi meu primo, ela perdeu a avó, tudo com câncer. Então, o que você pensa? Na morte. Quanto tempo? Ah, meu Deus. Quanto tempo ela vai ter? Quanto tempo eu vou ter com ela? Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo que... Que cada um é um. Cada pessoa, porque o jeito que ela encarou, nossa, me fortaleceu demais. Eu fiquei tão forte com essa passagem dela, que assim, hoje em dia, para mim, tranquilo. E fortaleceu o nosso relacionamento. Ô Lu, você já está em remissão, né? Eu tô há 1 ano e 7 meses, a médica me deu 1 ano, aí agora, daqui 3 meses eu vou pôr a prótese, e daqui mais 6 meses eu passo para fazer todos os exames, daí vai fazer de ano em ano. Faço de 6 em 6, depois só de ano em ano. E você acha que depois que você melhorou, fez o tratamento, encerrou tudo, vocês estão passeando mais, estão mais juntos? A gente fica sim. muito mais junto, a gente dá importância às outras coisas, né? Eu não estou trabalhando, mas a gente fala, não, tudo bem, né? Dá para a gente apertar aqui e ali e vamos aproveitar desta forma. E a gente vê que não é o dinheiro, é o carinho, a atenção, é nós dois. Ele fala, é só nós dois, Brotão. A gente tem hoje, tem os filhos, tudo. Não, mas vocês dois, cada um tem a sua família. Exatamente, Sim. porque a gente Estão criando a família deles, né? Então. Ele fala, nós dois temos que ter mais junto. Então, o tempo que a gente tem, a gente vai para a praia, a gente tem um apartamento na praia, então a gente vai para a praia, aproveita, senta lá na orla e fica 1, 2 horas lá sentada, sem fazer nada, conversando e papeando. O que vocês acharam das cláusulas dos contratos de hoje? Eu dei risada, porque eu falei para ele, nossa, nunca, Mudou, né? Como mudou? Como mudou? Porque a gente nunca pensou nisso. Ele é de fazer ran-ran? Não. Marcos é romântico, né? O Marcos ele é quieto. Eu sou quieto. Ele é quieto, mas ele é mais carinhoso. Eu sou mais a ogra. Você é do ran-ran? Eu sou do ran-ran. Eu te amo, eu também? Eu também é um negócio que tinha que tirar. Que também tinha que incluir nesse negócio. Eu te amo, eu também. Ou beleza. Não, beleza não dá, né, amor? Não, beleza não dá. É assim, eu ainda falo, tem que falar, né? Eu te amo. Não precisa falar todo dia. Mas mulher precisa ouvir, né? Eu te amo. Ah, quer dizer que ela não precisa falar, você não precisa ouvir, né, Marcos? Tá vendo como é que é? Você vê? Eu não posso... preciso falar. tá Ela não fala pra mim, mas eu sei que ela me ama. Então, tá Tudo bem, então, né? Tudo bem. Vale a pena casar, ter namorado, ter uma vida juntos, Lu? Apesar desse mundo doido de hoje, você mostra isso pros seus filhos todo dia e fala pra eles? Eles não quiseram, né? A minha filha quer. Ah, mas estão morando juntos ali. Exatamente. Mas é um relacionamento ali amigas próximo. minhas que perguntam, Lu, você acha que vale casar? Eu falei,
tem que casar, gente. Não é porque Deutrana foi ruim no casamento, não deu certo, que você vai dar. Vai dar errado. Não, casamento é uma loteria. Mas na verdade, respeitar o outro. Tem que ter o respeito. Você tem que respeitar, tem que respirar e falar, não, tudo bem, vamos melhorar. E aí a gente vai melhorando e vai crescendo. E cresce junto. Cresce junto. Vale a pena, Marcos? Muito. Vale Para os muito. homens também que não querem saber de nada. Não, eles têm que parar de ter esse pensamento de, ai, não vai dar certo. Dá certo, se você quiser, se você tiver uma companheira que quer seguir junto, dá certo. Dá certo. Buscar a pessoa certa. Buscar a né? pessoa certa. Ficar esperto para ter alguém legal. Porque às vezes o pessoal tem um dedinho torto, né? Meio podrinho. Meio podrinho. Mas pode, às vezes, dar certo. Quem sabe? Não pode desistir, né, Não Lu? pode, nunca. Ou Nunca se pode. desistir, como é que vai ser? Não dá. O problema é que hoje o pessoal não quer nem namorar. Pelo jeito que a Su falou, o povo não tá querendo nem namorar. Só quer ficar. Ah, não, gente, não dá. Não dá. Tem Então, que olha, casar. ouça a voz da experiência, que não é a minha, no caso, porque não casei, entendeu? Mas de Lu, é verdade. Porque vai falar assim, a Keila tá falando uma coisa que ela não fez. Mas não é porque você não experimentou que você sabe que é ruim. Exatamente. Ou que é bom. Então, que sirva de lição pra você, essa história de amor que você ouviu hoje, que vai ficar disponível no nosso canal pra você ouvir de novo, se você tiver alguma dúvida de que pode dar certo, pode sim, né, Lu? Pode. Lu e Marcos, fiquem aqui para vocês experimentarem a receita Obrigada, comigo. meu amor. Obrigada por essa Eu que lição de agradeço. amor. Obrigada. Que Deus abençoe e que venham A mais nós. 40 anos. Com certeza. E mais ainda. Muito mais. Com muita saúde, viu, Lu? Principal. Deus te abençoe muito. E vem Amém. sempre aqui contar Pode mais histórias deixar. pra gente. Pode deixar, tem histórias. Vou dar uma paradinha rapidinha, depois do intervalo nós voltamos, que o chefe Marcelo está com tudo pronto para fazermos o nosso amostradinho delicioso de carne que você vai adorar. Não saia daí, não. Estamos de volta e continuamos discutindo a história do contrato de namoro, porque a gente não se conformou muito com essa Não se história. conformou. Nós vamos fazer esse amostradinho junto com o Marcelo. Marcelo já é casadíssimo, não precisa disso, entendeu? Não, tranquilo, não tem Tranquilo, contrato. não tem, até não porque a gente... pode dizer joinha, pode dizer Nada aham. de joinha. Não tem Pode dizer pode, aham? claro que pode dizer aham, gente. Não tem problema Ah, nenhum. não, Marcelo, pra não não quero brigar, não. a gente diz aham algumas vezes. Dá um abraço que eu tava com saudade, meu amor. Seja bem-vindo de Obrigado, volta. Kelinha. No meio da correria, Marcelo montou essa lindeza Mas deu pra tudo nós. certo. Deu tudo certo, ficou lindo e nós vamos fazer essa receita deliciosa. Por que chama mostradinho? É porque não cobre com purê? Isso, Mas é tem o isso. purê? Não, tem um creme de milho Ai, meu Deus. embaixo. É Eu porque, adoro. porque normalmente o escondidinho eles fazem com purê, Com purê né? de batata, normalmente. Ou de Mas, mandioquinha. gente, creme de milho é tudo Mas de eu bom. adoro creme de milho também. Eu Então, também gosto de creme de milho. Kelinha, nós vamos começar pela carne, tá? Então, porque ela demora um pouquinho mais, é o tempo de ela refogar. Certo. A gente vai colocar aqui, então, azeite, alho. Creme de... Que carne você usa, Mar? Essa aqui eu mandei moer o patinho Certo. 2 vezes e é só isso. Mas você pode... Ah, Patinho. não, desculpa, essa aqui é suína, Kelinha, até esqueci. Eu trouxe uma carne suína pra fazer. Olha só. Primeiro que é barato, muito mais barato. E é saborosa. E qual- aquele lombo mesmo moído. O lombo. O lombo E é moído. legal porque ele vai ficar mais molhadinha. Eu esqueci, eu gosto. Então, eu gosto de carne aquela suína. é carne vermelha? Carne suína. Suína Tudo- também. tudo suíno, Mas se eu sim. for fazer a carne vermelha, eu posso fazer o patinho. Patinho, pode ser o acém moído E se também. eu quiser músculo? Eu amo músculo Pode moído. também, não tem problema. Eu Se você adoro quiser aquelas, fazer com músculo, aquelas inclusive, nervurinhas em do músculo cubinhos, moído. ao invés de fazer moído, também pode, Keila, não Tá. tem problema, tá? Eu adoro Eu amo carne de músculo porco, moído. Ai. então pra mim, Keila, Eu nossa. gosto também. E eu acho legal porque a gente precisa usar um pouco mais, E esse conhecer vai pro um pouco forno, mais. né? Vai pro forno também. Então ela vai ficar bem assadinha, Vai, que o problema dela vai é ficar cozinhar crua. aqui e depois vai pro forno também, então não tem problema nenhum. Ó, alho e cebola refogadinho, aqui eu já venho com a carne. Aqui eu Alho, tô fazendo... cebola e azeite ou você tá usando óleo normal? Tô usando azeite, mas Tá. pode ser óleo normal. Aqui, Keira, eu tô usando meia receita, mas nós vamos publicar lá depois direitinho a receita Já tá na inteira, tela tá? pra você a receita Ah, inteira. arrasou. A receita inteira dá essa vasilhona Dá desse essa tamanho? vasilha inteirinha, bem caprichada mesmo. Ô, Má, Ah. sabe que essa receita é boa pra vender também, né? Muito. Que você pode fazer na marmita de 200 e pouco, 250 gramas? Sim, sim. Vai Você dar o pode quê? Umas dividir. 10 marmitas, não vai, Má? Deve dar umas 8 marmitas, Keira, nessa quantidade. E você sabe mais ou menos quanto eu gasto pra fazer essa receita, Má? Ó, o mais Com a carne caro de aqui, porco. com a carne de porco, o mais caro aqui nessa época, né, Keila, vai sair o milho, porque eu usei
a espiga. Mas se você quiser usar o da latinha, aí está mais barato ainda. Tá. Porque o da espiga fica mais gostoso. Então, digamos que para fazer essa travessa inteira, você gastou uns R$19, R$20 no Nossa, máximo. e eu posso vender por uns quase isso, Com milho. a marmita de 200. Se for a latinha, cai para uns R$15, R$14, porque é mais E eu barato. vou vender por o quê? Uns R$20 a marmitinha de 250? Ah, a marmita, mais ou menos, R$20, exatamente. Então, olha, dá pra você ganhar uma grana, tá? Porque você vai fazer essa quantidade, ela rende em média 8 marmitas de 250 gramas. Você vai vender mais. Vamos colocar o mínimo possível, que é R$20. Isso. Só que você gastou 20 para fazer a receita de muito, 8. muito em conta. Então é legal, não se esqueça que é perecível, porque tem creme de leite, creme de milho. É assim, o milho por si só azeda fácil, Sim. então você já faça para vender rapidinho. Tem que Posso ser gelado. congelar, Mar? Pode congelar tranquilamente, O inclusive. que tem que ser gelado, Mar? Não, tem que ser gelado porque a gente manter ela a refrigeração. Ah, tá. Por causa do leite mesmo. É. E o milho é fresco, né? E eu Então, posso azeda mais congelar o rápido ainda. creme de milho, fica bom? Pode, tranquilamente. Como ele tem bastante umidade, ainda mais que você congela ela sem um queijo derreter, tudo prontinho. Faz o creme de milho, põe a carne pronta, põe o queijo sem derreter, freezer. Tá. Quando for aquecer, no aquecer, já derrete, tá, Keila? Mas você pode fazer até pronto e vender marmita congelada. O que eu fiz aqui, Keila? Pus a cenourinha picadinha, a páprica. Legal você colocar a páprica na receita da carne de porco por causa da cor. Sim. A carne de porco é muito clarinha, Pra não ficar então vai uma ficar cor pálida. bonita. Você viu que não tá tão pálido, né? Não tá tanto tão que eu achei que era vermelhado. carne moída Todo mundo acha. vermelha. Aí, Keila, ó, você viu, eu cozinhei, refoguei a carne rapidamente e já coloquei o tomate. Agora aqui, Certo. o que vai fazer? Vai fazer o molho. Tá. Então aqui nós vamos deixar ela cozinhar enquanto o tomate solta água e faz o molhinho fresco. Certo. Posso usar o molho pronto, se não quiser o tomate? Pode. Qual que é mais gostoso? O tomate é, né? O tomate é mais gostoso, né? Mas Então- você tá com preguiça, faz outro. Faz o que tiver. Ou você não tá com preguiça, ou você não quer confessar Mais que tá com prático. preguiça e fala que tá com pressa, tudo Mais bem prático. também. Agora, o creme. O Manteiga. O que você vai usar o liquidificador? Porque nós vamos bater o milho com o molho branco, Keila. Você vai Que ver palmito bonito esse, né, bonito. Marcelo? Ai, uma salada maravilhosa. Esse é da Fertila. Um parceiro maravilhoso, Keila, que mandou. Falou assim, leva lá e faz pra Keila Um essa beijo salada pro que ela pessoal da adora. Fertila. Olha que lindo esse palmito, Não gente, é? o tamanho. Mostra pra mim aqui, Rafinha, ó, que bonita essa salada. O que mais você colocou nela? Palmito, Cebola roxa, tomatinho, cereja e manga. Manga? E aí tem um molho de mostarda e mel. Ai, é só que isso. delícia. Olha Só que isso. salada mais bonita, gente. Você tem o prato completo aqui, Aqui porque tá prontíssimo. precisa nem de arroz, porque além do milho, que já tem a farofa De de Milho. milho. Ai, que delícia. milho tudo em Farofinha. espiga, Olha tá, que Keila? Eu linda usei essa tudo em espiga. farofa. Bonita. Depois eu posto também todas Farofinha. as receitas direitinho pra todo mundo. Ó, então milho fresco. Certo. Vem a pimenta. O salzinho, que eu vou colocar metade do sal aqui, Keilinha, e Certo. metade do sal na carne, que eu não pus ainda. E aí, ó, refoga. Marcelo, eu queria tanto um bonequinho desse com Você o queria? microfone na mão. Meu. Eu vou te mandar o contato dele pra você ver com ele. Manda. É Tá muito legal. lindo esse Marcelo aqui, o bonequinho, Tá gente. bem Vou deixar- valorizado, né? Mais magrinho, mais bonito, mas enfim. Mas isso não tem problema, né? Mas é porque quando ele te conheceu, você era um pouco mais jovem. Olha que gracinha. Muito bonitinho esse bonequinho. E Eu tem acho bancada, massa. tem Tem o outro também, não tem, Tem um Mar? outro maiorzinho que eu também trouxe uma É vez. que o outro, você tá mais gordinho no outro. O outro valorizou a Esse barriguinha. moço, né? esse moço... Deu uma valorizada. esse moço, ele quis ser mais gentil, assim. Que nem, ó, nós vamos ligar esse fogo, Certo? certo? E aí, ó, vou ter o truque agora que a gente É falou. orégano que você pôs, Mar? Pimenta do reino preta. Ah, pimenta do Deixa reino, eu pegar o pretinho. É. Tá. Aí, ó, o que você faz? Ah, Pra fazer na mesma panela, nós vamos tirar esse milho refogado. Certo. Pra não Você sujar sabe que muito a o panela, povo- tá, Keila? O milho, assim, é lógico, óbvio que ele é mais saudável. Eu gosto É mais. que como ele é mais branquinho, porque ele não tem conservante, tem gente que não gosta, né, Eu Mar? adoro. Que fala assim, gente, mas ficou muito branco o Não, creme eu de milho. adoro. Mas ele fica branco porque o milho é dessa cor. Sim, sim, Mas exatamente. você coloca tanta coisa naquela lata pra ela durar um ano. Por isso. É porque é aquela história. Eu sempre falo, pra durar um ano conservado, imagina, né? O tanto A de gente química sempre que tem que tem. entender isso, Fica Keila. amarelo e tudo. Então, você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Ou creme de milho branco mais saudável, ou amarelinho de conservante. Eu costumo dizer o seguinte, quando você comprava leite de saquinho, você não tinha que ferver, deixar na geladeira, que senão ele azedava rápido? É verdade. Agora ele vende na caixinha e fica na prateleira fora da Nossa, é geladeira. verdade, né, Marcelo? Pensem Tinha que- sempre nisso. É, não adianta. Eu sempre penso isso. Eu sempre penso que o negócio também. pra sobreviver alguma tanto coisa tempo ali. assim, tem algumas coisas, não é nem Quelinha, algum. você falou lá no começo do molho branco, você lembra? Então, basicamente, nós vamos fazer quase um molho branco, ó. Manteiga,
Farinha. Com o leite ninho? É. É que um beijo pra tia Cris, a rainha do leite ninho. Ó. Aqui o leite ninho no creme molho branco, você faz também. É, minha filha, vai fazer o quê? Obrigado, Se Deus quiser, nós vamos ficar sócios da Nestlé um dia. Aqui, ó, vem. Com leite, né, devagar. Marcelo? Eu gostaria ou muito. Pelo menos patrocinar já tava bom. Exato, tá ótimo. Ó, leite. E aí nós vamos fazer quase o molho branco. Na verdade, é um molho branco, né, Kelinha? Só não tem noz moscadas, essas então, coisas, mas... você não pôs farinha, você pôs o leite em pó? Não, pus farinha. Você pôs farinha. O que a gente usou foi o leite ninho mesmo, de verdade. Ah, que você usou o leite ninho da caixinha. Leite ninho da caixinha, certo. isso. Ó, aqui vai engrossar e aqui nós vamos mostrar como tá indo já, Kelinha. Deixa eu pegar o pano aqui só pra segurar a panela, ó. O tomate já está cozinhando. Se a pessoa quiser, que ela pode colocar um pouco de extrato de tomate para deixar uma cor mais bonita, pode colocar um pouco mais de coloral, se quiser, para deixar a cor. Como vai pro forno, mas eu também acho que não mexo precisa. E para mim assim tá tranquilo. Eu tô lembrando aqui, como chama aquele tempero que ele é amarelinho? Cúrcuma. Ou açafrão da terra, que a gente também fala. Também pode pôr no negócio do creme de milho que fica amarelinho também. Pode. E mais saudável. Mais saudável. Pode pôr sem problema nenhum. Você vai usar o que aqui que eu te perguntei? Nós vamos bater este milho que sobrou com esse creme de molho branco que a gente fez. E o creme de molho branco pode bater quente? Pode, só não pode esquecer de segurar a tampa, né? Ah, é. E não pode encher, né, Keira? Se eu encher muito aí, você sabe que vira a festa da uva, né? Não sei por que vira a festa da uva. Porque o vapor vai fazer com que a tampa levante e você vai ficar toda suja de leite e eu também. Ou queimada, né? Ou que provavelmente. Ah, então, ó, presta atenção nessa história, hein? Você pode bater Você desde pode bater... que não seja muito, seja aos poucos. Que aí não tem problema nenhum. Sem encher por causa de você, pra você não se queimar. Milho, o restante do milho que a gente tem na receita. Esse, então, não bato, Mar? Esse não. Por quê? Esse vai ficar um pedacinho de milho. Porque pra você perceber que o creme é... De milho. De milho. Certo. Se eu bato o creme todo de milho, você nem percebe depois no final que não tem milho. Então, e nesse milho não tem tempero, né? Não, porque tá naquele o milho já tem. in natura, certo? Isso. Podemos? Você ralou e colocou o milho aí. Isso, debulhei do milho e já usei direto. Podemos? Certo, podemos. E aí, como não é cheio mesmo, tudo bem. Viu, ó, mas não se você for colocar a receita toda, vai chegar aqui. Então Sim, vai colocando aos poucos. Não precisa colocar tudo de uma vez. Eu em casa, aquele bati em 2 vezes. Pra garantir melhor, que não dá acho, pra não se acidente machucar, nem nada, tá? nada, É melhor. não se queimar, eu não acho custa, também. né, Keila? Vamos Não. lá. Aí o que faz aqui? Mistura tudo na panela de novo? Tudo na panela de novo. Ó, volta pra cá. Você viu que não fica um cremelizinho mesmo, é proposital, mas tá, o milho, ele é assim, né, É Mar? assim, a é- ideia é- é que ele fique assim. Eu acho isso. Eu também. Você sentiu um pouquinho do crocantezinho do O milho. milho refogado. Certo. E agora? Você sabia, né, Keila, que o milho também tem amido, então ele também vai ajudar a engrossar. Então, como eu falei, é o molho branco basicão. Sem noz moscada, sem engrossar muito, sem cozinhar muito, sem ferver muito. Tudo isso, sem muito tudo. É só basicamente derreter a manteiga, farinha e leite, ó. E daí eu só misturo, porque Só ele mistura. vai alcançar o ponto certo no Vai. forno, né, Mar? Exatamente. Tá. Vamos ver como tá a carninha, que eu acho que já está boa. Vem ver aqui, Kelinha, ó. A carne é bom que você Ó. não deixe ela crua, não, pra ir pro forno. Não está crua, tá? Tudo bem Refogadinha que o e forno cozida. vai assar mais um pouquinho, mas não põe a carne crua lá, não. Não põe. Se fosse Desculpa, pra pôr Kelinha. crua, não precisava deixar refogar. Não precisava, exatamente. Isso serve para as duas carnes, até pro frango, se você quiser fazer com frango. Tem gente que gosta de fazer com frango desfiado, né, Mar? Sim, pode ser também. Ainda mais com creme eu de acho, milho. Kelinha, que a gente tem uma que lenda muito grande sobre o porco, sobre a carne de porco. Eu não tenho receio com ele. Eu como carne de porco mal passada, eu como carne de porco não tão cozida, não tão assada. Eu não como, mas é porque eu não gosto do sabor, Então, Mar. então aí sim. Mas Eu as não pessoas gosto- têm aquele receio daquele bicho Eu já que vinha falei na sobre carne isso aqui e tudo no mais, programa. Mas é um receio que hoje em dia... Não tem mais. Eu não já tem, falei porque o porco sobre é criado isso. como? Com um especialista, eu já falei sobre Exatamente, isso. Hoje a exatamente. tecnologia é muito avançada. É que o Muito, gosto Keila. dela eu não acho muito bom, meio Então cru. é por esse motivo, né, É Keila? igual a do frango. Também não gosto de frango mal passado. É isso. Keila, o que eu fiz? Eu não peguei o milho fresco. Certo, Cozinhei as palhas na água fervente e deixei ela mais flexível. certo. Por quê? Pra dar aquele efeito bonito. Ai, que lindo. E vai poder ir pro forno assim. Isso, sem problema nenhum, tá? Certo. Então separei aqui. Ô, Mar, qual eu vou experimentar? Tá aqui dentro? Tá no forno, quentinho pra você. Ai, gente, isso é bom, hein? Meu Quentinho, Deus, quentinho. olha E que o seu eu legal, porque isso coloquei um aqui é tchan tudo, mais ainda. é tudo automático. Eu abro... Ô, Luizão, vem aqui, ó, que eu vou abrir de novo. Só falta não dar certo dessa vez, que eu gostei. Tá aqui, Lu? Vem cá, Lu. No forno, que eu vou mostrar aqui como é que... Quando abre, já vem assim pra gente experimentar. Deixa eu ele pegar. chegar. Ó, pra você que tá na sua casa, ó. Que ele já veio junto. Agora não veio, não falei? Quando eu abri a outra vez, veio pra cá o negócio pra vir assim, quase na minha mão. Kelinha, eu Vou te coloquei falar aqui também um que pouquinho de forno, queijo mas branco, sem graça, tá? viu?
Nesse A eu Lu tá coloquei... rindo, mas você viu, né, Lu, que veio? Eu tenho testemunha. Tem testemunha. Ah, tomar banho, Kelinha, viu? nesse eu coloquei um pouquinho de queijo branco pra você, tá? Gente do céu. Aqui por cima é queijo Por cima, branco? queijo branco, ó. E esse daqui, você usa normalmente mussarela. Que derrete Olha no pão que lindo, bonito. gente. Creme de milho. A carne. Deixa eu puxar só mais pra cá, Pode, pra pode. mostrar pra você que tá em Por casa. favor. Então você vai colocar o creme de milho, não precisa untar com nada, porque Não. é líquido. Eu pus um pouquinho de Cozinha azeite, Kelinha, mas não precisa, ó. Cozinha um pouquinho dessa... E o queijo? Como é que chama? Da palha, na da água, na palha. água fervente, só isso. E E o queijo, que você preferir. Esse é o queijo mussarela esse seu é o queijo branco. e o meu é o queijo branco. Kelinha, lembrando que tá tudo cozido. O que precisa aqui? Comer. Não? Só derreter o queijo. Que é isso que você quer, eu sei, eu entendo. Precisa comer. Então, ó, esse daqui, ó, que tá minha mãozinha aqui, não é pra comer, não. É pra você pôr no forno o seu parâmetro. A morta de fome. A sua base é derreteu, tá pronto. Tá pronto. O que precisa Podemos? comer? Oh. Vamos experimentar essa delícia. Ai, que prato bom pros nossos convidados, Não né? é? E tá quentíssimo, hein, Kelinha? Toma cuidado, tá? E eu vou comer depois junto com eles de novo pra dar Claro. sorte, pra ver se eu arrumo alguém pra ficar pros próximos 40 anos no mínimo. E assim, daquelas, né? Porque eu já tenho 56, 40 anos significa até os 96. Então tá ótimo, é isso Mas aí. tudo bem. Tá quente, cuidado. Tá? Tá. Morta de fome. Dá uma colher, que eu prefiro Dou. uma colher. Ai, Marcelo, põe um pouquinho da farofa. Ponho, claro. Olha, chefe Marcelo Faria no Instagram. E hoje eu coloquei também pra você, que eu tava olhando, eu Ah, amei. você pegou? E o Marcelo nunca pediu, mas eu queria falar do canal do Marcelo no YouTube. Tem também. Que é chefe Marcelo Faria também. E olha, tem tanta coisa legal lá. Segue o Marcelo, ativa as notificações para você receber os avisos dos vídeos novos, para você acompanhar. A nossa conversa com o Marcelo, essa receita de hoje, vai ficar no nosso canal lá no YouTube também, tá? Depois puxa pro seu também, Mar. Claro. Tá liberado para puxar. Tá ótimo. Opa, perfeito, claro. Eu tô fazendo hora só para não queimar a boca. Não, mas tá quente mesmo, tem que tomar cuidado. Olha que delícia. Sai, acabou de sair do forno, não tem jeito. Ai, ai. Que o tempo é de Deus, acredite, ele não te esqueceu. Você pode estar sozinho num beco, mas está preparando um novo endereço. Mais gostoso que a carne vermelha. Eu falei pra você, é muito legal. Tempero Kelinha. delicioso, Mar. E hoje em dia acha, no açougue lá, no meu parceiro, que é o Dom Macário, tem sempre. Mas esse aqui, você acha essa carne congelada de porco, facinho pra vender. Pega mais um pouquinho do creme de milho, que eu não comi direito o creme de milho. Peraí. Bem, isso. Deixa eu experimentar o creme de milho, Pode. por favor. Eu amo creme de milho, Mar. Eu adoro milho. Ai, Milho eu delícia. gosto muito. Suco de milho, creme de milho, eu gosto muito. Pamonha doce, salgada eu não gosto muito. Gosta também? Eu adoro. Esse creme, só esse creme já é bom, não é? Nossa, Kelinha? gente, creme de milho. Eu acho uma delícia creme de milho. Nesse friozinho, que São Paulo tá um frio danado, se fizer só o creminho de milho, É. tá E ele ótimo tá- já pra tomar, não tem problema nenhum. Nossa, muito bom, Mar. Que Aprovado. receita deliciosa, como sempre, aprovadíssimo. O único problema seu é que você demora pra voltar. O único problema. É verdade. O Elcio vai comer hoje, ela tá aqui hoje, gente. Não podia deixar de falar de meu marido. Entendeu? Depois fala marido, a outra fala que é arrumação. Gente, o El não é meu marido, é brincadeira. Mas é meu amigo querido, tô feliz. Você tá aqui hoje, vai experimentar também essa delícia. Bom demais. Bom, e nesse friozinho, tá um friozinho aqui, né? Tá bom. Tá. Hoje tá com 15 graus, Hoje hein? tá, hoje tá. Obrigada, meu amor. Obrigado você. Volta logo, tá? Volto, pode Morro deixar. de saudade. Eu também. Aqui é muito bom. É muito bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom pra você também. Que bom ter você aqui nessa tarde. Obrigada pela companhia. Lembrando que a nossa conversa com o Marcos e com a Lu vai ficar disponível. Todas as orientações da doutora Suelen também no nosso canal no YouTube daqui a pouquinho. E também essa receita deliciosa do Marcelo Faria. E nós voltamos amanhã às 2h da tarde. Te agradeço demais pela companhia. Fique aqui conosco que, olha, amanhã o programa tá muito especial. Um beijo pra você. Deus te abençoe. Até amanhã.